Ninguém é perfeito. Quando a gente lê as escrituras, a gente vê que o povo de Judá sabia muito bem disso. Eles falharam terrivelmente contra Deus, e os seus inimigos zombavam deles. Lá em Miqueias 7:8 diz o seguinte: Não se alegrem meus inimigos, pois, mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja morando em trevas, o Senhor será minha luz. O povo de Judá pecava continuamente contra o Senhor. E para piorar a situação, seus inimigos zombavam deles. Eu comecei o vídeo falando que ninguém é perfeito. Você acreditando ou não, mas para muitos, ser uma pessoa boa é uma luta diária, constante. Então, provavelmente, essa pessoa que a gente conhece, que está todo o tempo sorridente, feliz, educado, gentil, pode ser uma luta diária para essa pessoa agir dessa forma todos os dias, em cada situação. Diz aí você, se porventura você não luta diariamente para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa melhor. Bom, eu luto bastante. Gente, tem situações e situações que aparecem para nos testar. Eu digo que para nos moldar e nos tornar pessoas melhores. Amém? Então, por que ninguém é perfeito? Porque justamente a nossa natureza, instintivamente, ela é egoísta. E logo, ela nos leva a nos esforçar, a nos satisfazer, a satisfazer os nossos desejos próprios. Então, como que eu consigo me tornar uma pessoa melhor, já que eu não sou perfeita? E a resposta é Deus. Então, para nos ajudar nessa caminhada diariamente, nessa luta constante contra o pecado, contra o egoísmo nosso eu, está a palavra de Deus, onde Ele mesmo nos ensina, através da sua palavra, a nos tornarmos pessoas melhores. Então, Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, nos ajuda diariamente a combater a nossa natureza pecaminosa. E ainda assim, nós estamos suscetíveis a cair no pecado, a errar, algumas de forma mais profunda, outras nem tanto. Mas nós estamos sempre na eminência de pecar. Infelizmente, nesse mundo caído, nós podemos falhar, errar e cair em pecado. E nessas situações, nós podemos escolher nos atolar, nos sujar com o pecado ou nos arrependermos e olhar para Jesus. Miqueias disse aqui no capítulo 7, versículo 8 o seguinte: O Senhor será minha luz. O pecado é um caminho escuro, não há como questionar, mas o Senhor é a nossa luz. Então não se engane, o pecado, sendo o caminho escuro, isso quer dizer que ele sempre vai te atrair com promessas mentirosas, enganosas, promessas de satisfazer os seus desejos humanos. Mas, na realidade, ele está querendo te levar para um profundo abismo. Mas quando a luz da palavra de Deus brilha sobre o pecado, toda sujeira, toda armadilha, todo laço é revelado. Lembre-se, não importa o quanto nós tenhamos falhado, Deus sempre quer nos perdoar. Se pedirmos, se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Em Deus existe uma esperança de resgate para mim e para você. E foi por isso que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, resgatar e nos perdoar. Por isso que ir até Jesus em arrependimento é uma decisão minha e sua. E por mais que o pecado ele tente nos enganar e fazer com que a gente acredite numa mentira que ele mesmo constrói, Jesus ele quer sempre que a gente corra para ele em arrependimento, uma decisão sábia, correta. O inimigo vai querer que você e eu acreditemos que se pecarmos não existe esperança de resgate. E, na verdade, é o oposto. Jesus, ele quer que nós, como filhos, nós tenhamos essa plena convicção que ele é a nossa esperança de resgate. Ele morreu para nos dar salvação. Imagine a seguinte situação: uma pessoa se afogando e gritando, socorro, socorro! De repente, uma mão forte surge para salvar. Qual seria aqui a reação da pessoa que está se afogando?
provavelmente ela se agarraria àquela pessoa para ser salva. Da mesma forma acontece com a gente. A confissão do pecado e o arrependimento é esse braço forte que é estendido para nós para nos salvar. Mas, infelizmente, muitos preferem rejeitar essa restauração e se afogam no medo, no pecado, nos fracassos, nas decepções e ilusões. Talvez por não compreenderem o perigo que estão passando, ou quem sabe, por achar que podem salvar a si mesmos. Mas Jesus está pronto para nos perdoar. Olha o que Miqueias diz mais uma vez: pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja morando em trevas, o Senhor será minha luz. Jesus está sempre pronto para nos tirar da escuridão. Não importa se você caiu, se você falhou, se você pecou. A primeira coisa que você tem que ter em mente é voltar para Jesus. Claro e evidente que o Senhor não quer que você fique pecando ou brincando com o pecado. Mas se porventura você se vê em pecado ou está sendo tentado a pecar, pare e volte para Jesus. Corra para Ele. Corra o mais rápido possível que você puder. Fique a sós com o Senhor. Pegue a palavra, leia, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que você se perceba talvez que está tão distante, isso é uma ilusão, isso é uma guerra na sua mente. Volte para a palavra. Mesmo que você ache que está longe demais de Deus e não dá para voltar, volte. Volte, porque essa é a vontade do Senhor, de te encontrar e te fazer voltar para Ele, para ter uma vida de santidade. E como que você vai fazer essa volta? Falando assim, parece que a gente tem que correr muito, né? Mas é apenas, sabe o quê? A distância de uma oração. Dobre seus joelhos, ore ao Senhor. Eu vou agora, nesse momento, fazer uma oração com você. Se porventura você estiver passando por alguma situação difícil, onde você se vê que você caiu, que você falhou, faça essa oração. Senhor, ajuda-me a confiar em Tua luz em minha vida. Peço-te que sejas meu tesouro. Sei que és luz e em Ti não há treva alguma. Senhor, Tu vês o que está no escuro. Quando eu estiver nas trevas, Tu serás minha luz. Sei que quando falhar, Tu me levantarás. Eu te adoro como a luz da minha vida e agradeço por iluminares a escuridão. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se dessa passagem e guarde ela no seu coração. Mesmo que você caia, você voltará a se levantar. E ainda que você esteja morando em trevas, o Senhor é a sua luz. Então, lembre-se dessa palavra. Se fosse para dar um tema para essa mensagem, seria erguendo-se das trevas. Bom, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e que você fique mais perto do coração de Deus. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!